Olá, colegas professores, professoras, coordenadores pedagógicos, enfim, servidores do Magistério Municipal de Chapecó. Trago hoje avanços nas nossas lutas em defesa da valorização dos profissionais da educação na rede municipal de ensino de Chapecó. O primeiro deles é a realização do concurso público, que o sindicato vem lutando, cobrando do governo municipal, inclusive fez uma notificação extrajudicial no mês de março, pontuando todas as leis federais que o prefeito vem descumprindo ao não realizar o concurso público, e agora o Ministério Público Estadual estabeleceu um termo de ajuste de conduta. Isso quer dizer que o prefeito passa a ser obrigado a fazer o concurso público para não ter problemas com o Ministério Público Estadual. Então, o concurso público deve ser realizado ainda este ano, com a chamada no início do ano letivo de 2026. Tramito na Câmara de Vereadores também 2 projetos de lei complementar que altera questões do nosso estatuto e do plano de carreira. São os seguintes pontos, principalmente. Além de escolas ICIs, os professores poderão obter a sua lotação também em NAME, no Centro Tecnológico de Inovação, Educação e Esporte, e também como volante. Ou seja, a secretaria também vai ter a lotação para volante, que é aquele professor que substitui a ausência eventual de outros professores. Então tem essas possibilidades de lotação se o projeto de lei for aprovado. O CI, a escola, o NAME, o Centro de Inovação e como volante. O projeto de lei também procura incorporar na legislação municipal a manutenção da remuneração integral da servidora gestante. Vocês lembram que o sindicato, que o advogado do sindicato, vem ganhando as ações para a manutenção da remuneração integral da gestante. Então vai ser colocado na lei municipal e vai ser pago de forma administrativa. Também é feito um ajuste na legislação municipal para estabelecer o desconto proporcional do descanso semanal remunerado. Vocês lembram que na legislação vigente, um dia de falta já desconta os 2 dias de final de semana no salário do mês, né? Então aqui está sendo ajustado para que o desconto do final de semana seja proporcional à quantidade de faltas realizada durante a semana, né, que às vezes acontece, inclusive o prefeito descontou na nossa greve o descanso semanal remunerado, e é evidente que nós ainda estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça sobre esse desconto dos dias de greve. Muda o termo incentivo ao estudo de forma de gratificação para indenização. Até aí não teria problema. O problema é que o projeto de lei exclui os professores, os servidores do magistério do direito ao incentivo ao estudo, né? Que é aquele pagamento de parte da mensalidade de curso técnico, graduação e pós-graduação. Então, está mudando o termo de gratificação para indenização e o projeto de lei está excluindo os professores. Aqui vamos propor uma emenda de supressão aos vereadores para manter o direito também dos professores à indenização de estudo. O projeto de lei, ele elimina o direito da progressão por mérito para o servidor que exercer mandato classista, né? Então aqui é evidente que é um ataque ao sindicato e aos trabalhadores que se desafiam a representar a categoria na condição de mandato classista. Vamos propor uma emenda supressiva à Câmara de Vereadores. Estabelece na legislação municipal o direito de continuar
recebendo a remuneração integral durante a licença de saúde, durante o atestado médico. Aqui também, o advogado do sindicato tem ganho essa remuneração integral, né? Por exemplo, a regência de classe, quando está em atestado médico, e agora, então, o projeto de lei vai incorporar na legislação municipal, ou seja, vai ser pago de forma administrativa, não vai mais precisar recorrer à justiça, porque o judiciário tem garantido como direito, né, durante a licença saúde, durante o recebimento do auxílio-doença, receber a remuneração integral. O projeto de lei 42 também cria alguns cargos públicos na educação. Então, acrescenta como funções de especialistas em assuntos educacionais as funções de assistência, apoio, coordenação e assessoria no campo educacional. Então, amplia as funções consideradas como de especialista em assuntos educacionais. E amplia cargos e cria cargos novos. Ou seja, amplia as vagas de professor licenciatura plena de 2.500 para 3.500 vagas. Então, amplia o número de vagas de professor no plano de carreira. Cria o cargo de auxiliar técnico de educação, 200 vagas. Cria o cargo de assistente pedagógico para a educação infantil, 100 vagas. E assistente pedagógico para o ensino fundamental 1 e 2, também 100 vagas. Então, são 400 vagas novas, 200 vagas no cargo de auxiliar técnico de educação, que na prática vai substituir o trabalho do secretário de escola, e 100 vagas de assistente pedagógico de educação infantil e 100 vagas de assistente pedagógico do ensino fundamental, que na prática vai substituir o que hoje é chamado de professor de apoio, certo? Então, possivelmente, estes cargos também serão submetidos ao concurso público. Atualiza a redação da habilitação exigida para cada cargo do magistério e cria novas áreas de atuação. Então, o cargo é professor com licenciatura, por exemplo, né? Mas são criadas novas áreas de atuação, sendo oficinas de teatro, informática e tecnologias, música, lutas, dança, intérprete de Libras, atendimento especializado em educação especial e professor em sala educação especial. Então, são áreas novas que poderá ter concurso público de professor para essas áreas, assim como também, eventualmente, a chamada de ACTs. O município não incluiu no projeto de lei a área de educação indígena. Então, nós vamos sugerir uma emenda para que seja também criada a área da educação indígena, já que a legislação exige que a educação indígena dê preferência a professores indígenas, né? Evidentemente, desde que sejam habilitados. Então, vamos propor também que seja criada a área de educação indígena. O projeto de lei extingue a função de confiança de secretário de escola, então não vai ter mais função de confiança de secretário de escola, mas cria o cargo de assessor de gestão. Tá? Então, o nosso ver aqui, a Secretaria de Educação está criando despesa fora de sala de aula, né? Porque você vai criar um cargo, que é o auxiliar técnico de educação, que vai fazer as tarefas da Secretaria de Escola, mas extingue a função de confiança do secretário de escola, mas cria de assessor de gestão. Isso quer dizer que vai aumentar o pessoal na Secretaria da Escola, né? Porque já tem o gestor, o vice-gestor, inclusive em grande quantidade, né, para ter até mais que um vice-gestor por escola, né, principalmente as escolas maiores, mas também vai criar o cargo efetivo de auxiliar técnico da educação e cria uma nova função de confiança, que é o assessor de gestão. Então, também deveria se fazer o debate se cabe tanta despesa
nos recursos da educação, ou se vai competir com os recursos necessários para contratar professores para a sala de aula, né? Ou se isso depois vai compensar aumentando o número de alunos, não abrindo turmas, né? Enfim, acho que a gente tem que se preocupar com todas as despesas da educação para ver, para gastar onde precisa e valorizar as tarefas principais, que é, sem dúvida, a sala de aula, é o gestor de escola, né, o vice-gestor, até se justifica, né, tem assessor de gerência também, que tem 112 funções, tem uma boa quantidade de gerentes na Secretaria de Educação, além de diretores. Então, acho que a gente precisaria fazer uma avaliação se são necessárias 433 funções de confiança na educação municipal. E tem o projeto de lei complementar 35/2025, que cria a gratificação por aula complementar, né? Então, todos nós sabemos que desde 2008 tem a Lei Federal 11.738, que criou o Piso Nacional do Magistério e que também estabeleceu o teto de 2/3 da carga horária remunerada em sala de aula, né? E 1/3 de hora de atividade. Então agora está se colocando na lei municipal esses mesmos limites, né, de 2/3 da jornada de trabalho remunerada em sala de aula e 1/3 de hora de atividade. Isso seriam 32 aulas de uma jornada de 40 horas semanais. 32 aulas em sala de aula é o limite máximo que a secretaria pode determinar um professor. Se a secretaria tiver necessidade de contratar esse professor da disciplina para mais uma aula, 2 aulas, né? Além das 32 em sala, ou mesmo das outras áreas, a secretaria vai abrir um edital e o professor interessado vai se inscrever para ministrar essas aulas. E o município, então, vai remunerar essa aula complementar adicional às 32, além das 32 semanais, para uma jornada de 40 horas, 30 UFRM para cada aula semanal a mais. Então, se for uma aula, dá R$ 350, e o limite é de até 8 aulas semanais, né? Então, digamos, se o professor der 32 em sala, vai receber o salário, e depois, se tiver mais 8 complementares, então vai receber uma gratificação de R$ 175 por hora, que soma R$ 1.400 para 8 horas o limite de aulas complementares. Então temos esses dois projetos, né, o PLC 42/2025, que altera o Estatuto e o Plano de Carreira, e o PLC 37/2025, que também altera o Plano de Carreira para acrescentar, então, na legislação municipal, essa possibilidade da aula complementar. Então, no geral, são propostas que vai atualizar a legislação municipal daquelas questões, né, que o sindicato vinha lutando, por exemplo, a remuneração integral da gestante, a remuneração integral do auxílio-doença, a questão do concurso público, né, essas outras questões também da definição, né, das áreas de atuação, que é precisa definir, né, porque tinha esta falta de regulamentação na legislação municipal das diferentes áreas, que inclusive estavam já tendo servidores municipais atuando. Então, também os dois projetos de lei, eles vão dar legalidade e regulamentar a forma que depois o Departamento de Recursos Humanos vai administrar a folha de pessoal do município de Chapecó. Então, são propostas que são possíveis de serem aprovadas, né? Elas podem ser aprovadas sem produzir prejuízo para os servidores municipais do magistério. Então, né, é nesse sentido que nós estamos fazendo esta avaliação e também passando a visão da direção do sindicato em relação às propostas que o prefeito, que o executivo municipal encaminhou à Câmara de Vereadores e que provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas,
os vereadores provavelmente aprovarão esses projetos de lei e o município então terá estas mudanças na legislação municipal.